Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 138, cujo título é Vejamos isso. Vamos ver do que se trata. Ver o quê? Não é? Vejamos isso. Isso o quê? E as palavras destacadas por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, nos diz o apóstolo dos gentios. Porque o Cristo nos enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Bom, qual é o nosso trabalho? Evangelizar. A quem em primeiro lugar? A nós mesmos, a fim de que em nos evangelizando em primeiro lugar, não haja essa sabedoria apenas em palavras, pois palavras o vento leva. Não há, se apenas falarmos e não tivermos uma vivência capaz de dar a essas palavras peso moral, um efetivo valor nessa ação de evangelização. Então, nós nos evangelizamos o tempo todo, não é? Muitas vezes passamos ideias positivas, construtivas, mas ideias construtivas e positivas, quando vêm daqueles que efetivamente sabemos que não fazem o que falam, ficam ideias meio ocas, palavras meio ocas, não é? Então, o apóstolo dos gentios aqui, o nosso querido Paulo de Tarso, nos fala dessa importância, não é? De estarmos vivendo essa evangelização em nós, em primeira instância. E ele, por fim, diz, não é? Para que a cruz do Cristo não se faça vã. Jesus veio nos trazer o Evangelho para a nossa iluminação interior, para, vamos dizer assim, para assimilarmos a palavra de Deus em nós, que é o Evangelho, não é? Então, para que ela se efetive, nós temos que botá-la em prática, transformá-las em realidade em nossas vidas, antes de nos preocuparmos de colocar na vida do outro. Podemos contribuir com o esclarecimento, consolação que a verdade do Evangelho nos traz. E aí o outro fará o trabalho de se auto-iluminar. Aí, né, o trabalho da outra pessoa, das outras pessoas, em transformarem também ideias em ações efetivas no plano da vida de cada um. Mas nós, uma vez entrando em contato com essas ideias e buscando fazê-las com que essas ideias realmente transformem as nossas vidas de uma forma positiva, e aí quando formos falar, vamos falar com mais propriedade de quem realmente entende sobre o que está falando. Porque quando falamos sobre situações puramente teóricas, porque senão as vivemos são só teorias, não são verdades efetivas, não é? Elas são ideias que eu não tenho mesmo ideia se aquilo, não tenho mesmo capacidade de entender se aquilo funciona ou não, porque eu não estou trazendo para a minha vida efetivamente. Na medida em que eu busco viver aquilo, que é um processo, é um aprendizado, quando eu vou falar daquilo, eu já tenho noção, por vivência, das dificuldades que se enfrentam, também das alegrias que aquilo traz, dos desafios, tudo isso. Então, é claro que a qualidade do que é passado é bastante diferente do que apenas aquilo que está aqui na teoria, e vamos falando, né? O que ele fala aqui da sabedoria de palavras. Ai, que lindo, que falou tão lindo, falou um montão de palavras num tom bacana, e tá, e
né? E a vivência daquilo. Não que a gente tenha que sair atrás verificando a vivência de A, de B e de C, porque a vivência é cada um por cada um. O tema é vejamos nós isso, conosco, que busquemos não darmos, vamos dizer assim, ideia aos outros do caminho quando nós mesmos não estamos seguindo. Então não é se quando o outro fala. Não, o outro fala, é uma questão do outro, ele vai ter que ver. É quando nós falamos. O quanto que essas palavras e ideias já estão iluminando o nosso caminho. Certo? Não é para a gente sair de juízo na vida dos outros, mas para utilizarmos isso nas nossas reflexões. E aí, Emmanuel comenta as palavras de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, quando Paulo nos diz, porque o Cristo nos enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Emmanuel então nos diz, geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. Ou seja, raciocínios bem elaborados por entender vastamente a teoria. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Então é aqui que eu vou falar isso, porque aqui, essa aí eu já venci. Essa discussão, se for vier falar comigo isso, eu já falo aqui, resolvi, está vencido. Se católicos romanos, nos diz Emmanuel, insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto exterior. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o mundo invisível, ou seja, as reuniões mediúnicas. Vejamos que aqui ele fala de frentes cristãs. Não fala do muçulmano, não fala do budista, nem do judeu. Ele fala aqui daqueles que seguem o evangelho. Sim, se saiu para evangelizar, tem que seguir o evangelho. Semelhante esforço, qual esforço? De buscarmos também nos envolver nas atividades externas da religião e não apenas aquelas da transformação moral em nós. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, porém, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Compreender, transformar conduta íntima. Então, nós sabemos que tem cristãos, muito mais cristãos, que não vão à igreja, nem ao culto, nem à casa espírita, mas que estão ali estudando o Evangelho e buscando praticá-lo em suas vidas, na sua transformação moral, do que muitos que vão apenas, aspas, bater o cartão lá na instituição, seja igreja, seja templo, seja casa espírita, mas não estão atentos a essa transformação interior, a qual é o verdadeiro objetivo, não é? Da vinda de Jesus. E é o que ele diz aqui, ao final, não é? Para que a cruz do Cristo não se faça vã.
nosso querido amigo espiritual conclui dizendo-nos o seguinte: quando Jesus penetra o coração de um homem, de um ser humano, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Eu nunca escutei, eu nunca pensei em ficar evangelizando, mas não precisamos pensar. Naturalmente, a evangelização se dá, pois somos as cartas vivas do Cristo, como diria Paulo de Tarso. Somos essas manifestações da transformação patente. E essa transformação em forma de processo, em forma de luta, na forma gradual, bem sacrificial, mas é essa, legítima, e que o outro vê. Não porque falemos, mas porque está aí patente para aqueles que conhecem, não é? Um conhece o outro e vai vendo a sua transformação. E o que provocou isso? Até os invisíveis nos acompanham, às vezes, há séculos, e vão ficando meio assim, tá diferente, não parece aquela pessoa de séculos atrás que era assim. Agora tá mais, né? Tá mais calma, tá mais serena, tá mais positiva, mais amorosa, compreensiva, pacífica. Não que estejamos com a plenitude de nenhuma dessas, bem longe da plenitude de qualquer uma dessas virtudes, mas estamos no caminho da luta da construção dessas virtudes. Então, quando Jesus penetra o coração de um ser humano, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a sua própria vida. Quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Somos os herdeiros do Mestre amado. Recebemos como herança divina o Evangelho que ele veio nos trazer. Vamos fazer com que esse tesouro se efetive a cada dia em nossas vidas e, com certeza, isso só nos trará a paz que todos nós tanto almejamos em nossas vidas e para as nossas vidas. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade de entrarmos em contato com as reflexões de nosso Emmanuel e podermos sempre nos reportar a Ti, Senhor, e à bênção do Evangelho junto a todos nós. Fortalece-nos em nossa boa luta, Senhor Jesus. Abençoa nossos esforços. Abençoa nosso anjo guardião, nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor Jesus, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa também, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.